Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos unimos através do nosso canal no YouTube para meditarmos a liturgia dominical nesse 25º domingo do tempo comum, onde a liturgia ela nos leva a refletir novamente sobre a igreja, na qual somos convidados a trabalhar. Qual será o critério do pagamento de Deus pelo trabalho que realizamos na vinha do Senhor? Que realizamos na igreja, que é a imagem daquilo que virá. A igreja enquanto peregrinos neste mundo. Na primeira leitura, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de 6 a 9, ele nos lembra que Deus não pensa como nós. Ele não julga pela quantidade, mas pela qualidade. Mede muito mais pelo amor do que pelo produto realizado. É assim que Deus age para conosco. Na segunda leitura, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de 20c a 24 e 27a, onde ele apresenta o testemunho de Paulo, onde ele fala sobre as maravilhas que Deus fez em Cristo, que é o centro da vida. Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para nós, como é essa vida em Deus? No Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, o evangelista São Mateus, ele destaca que Deus oferece a salvação a todos, sem considerar a antiguidade na fé ou os créditos pelo trabalho realizado. E aí ele conta a parábola da vinha e diz que nessa passagem, essa parábola é exclusiva de Mateus. Um patrão, ele contrata trabalhadores para a sua vinha em vários momentos. E no final do dia, ele paga uma diária completa a todos, da mesma forma. Os primeiros reclamam indignados. Eles trabalharam apenas 1 hora e tu os igualastes a nós. Mas o dono da vinha responde ao primeiro que estava descontente: não sou injusto contigo. O que eu tinha combinado com você? Não foi uma diária? Tá aí, pegue a sua diária. Deus não é um negociante que fica contabilizando os créditos para depois pagar conforme a quantia produzida. Ele é um pai que ama todos os filhos por igual. Ele nos dá muito mais do que merecemos. Ele nos dá aquilo que nós somos capazes de viver e administrar. Qual seria o sentido dessa parábola da vinha? Para Jesus, o sentido é criticado porque acolhia os pecadores e os publicanos. Os pecadores chamados foram os judeus. Na verdade, os primeiros chamados foram os judeus, porque os judeus eram um povo escolhido e herdeiro das promessas. E os últimos, os pecadores, porque eram também convidados por ele para trabalhar na vinha. Os primeiros, os judeus, depois os pecadores. Todos são chamados de forma igual. O reino de Deus é para todos. Para Deus há pessoas que amam a quem Ele ama mais, a quem Ele oferece a salvação e a quem Ele convida para trabalhar na sua vinha. Decisivo é da nossa parte aceitar ou não aceitar este convite.
dizer sim ou dizer não a essa proposta. Para Mateus, que escrevia o Evangelho para judeus convertidos, os primeiros trabalhadores chamados eram os cristãos, que eram oriundos do judaísmo. Os últimos eram os não-judeus, isto é, todos os homens, todas as pessoas. Para Deus, não há judeus ou gregos, escravos ou livres, cristãos da primeira hora ou da última hora. Não há graus de antiguidade, de raça, de classe social, de merecimento. Todos são filhos amados pelo mesmo Pai. E para nós, também continua convidando. Ide também vós trabalhar na minha vinha. Muitos ouviram o chamado logo no alvorecer, no início da sua vida. Outros escutaram este apelo no vigor da juventude. Outros apenas na idade madura ou bastante avançada. Deus não pensa como nós. Deus não olha o tempo, mas a atitude pronta e generosa de nossa resposta. Ele mede muito mais pelo amor do que pelo produto que nós apresentamos para Ele. Diante disso, nos alegramos com o amor de Deus que acolhe a todos? Ou nos deixamos levar por sentimentos de inveja, sentimentos de ciúmes? Ou nos consideramos merecedores de privilégios? Como explicar essa aparente injustiça de Deus? Só entendemos ou podemos entender se for pela fé. Quem trabalha para o reino, ele deve fazer por amor. E quando alguém faz por amor, não interessa a recompensa. Não interessa que o padre ou que o coordenador ou alguém elogie, faça pagamentos. A fidelidade ao Senhor já é uma recompensa. Sem dúvida, Deus nos dá muito, mas muito, muito mais do que nós merecemos, do que nós possamos merecer. Que pensar dos que se sentem donos da igreja? Porque estão há mais tempos do que nós, ou porque contribuíram para a comunidade mais do que os outros? Infelizmente existem pessoas assim. Na comunidade de Jesus, a idade, o tempo, o serviço, a hierarquia não servem para garantir direitos ou privilégios ou mesmo superioridades. Embora com funções diversas, todos são iguais em dignidade. Todos devem ser acolhidos, amados e considerados da mesma forma. Meu irmão, minha irmã, se na vinha há lugar para todos, por que muitas pessoas continuam sem função ou sem querer assumir algo na vinha, na igreja de Deus? Não há trabalho para essas pessoas? Não tiveram oportunidade porque ninguém as chamou? Elas se acomodaram não querendo compromisso? O que aconteceu com essas pessoas? Porque elas não estão atuando nas pastorais, nas frentes de evangelização. Deus não quer ninguém desocupado. Cristo continua convidando: ide também vós para a minha vinha. Qual será a nossa